CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, aos companheiros aqui presentes, aos companheiros que nos ouvem de casa. Vamos dar continuidade ao nosso curso do Evangelho. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, o Cristo Consolador, e nós vamos usar como página de abertura o último parágrafo do item 5. Procurem o capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5, que é a vinda do Espírito de Verdade, o último parágrafo, que é até um parágrafo muito conhecido, por isso que nós vamos utilizar. Todo mundo achou? Então vamos lá. Começa assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. E eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam: irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade. Esse capítulo, vamos fazer a nossa prece, depois nós vamos dar uma passeada aqui nesse capítulo, que tem coisas interessantes. Quer fazer a prece, Sandra? Vamos elevar nossos pensamentos, pensar em Jesus, nosso irmão maior, o médico dos médicos, que cura todos os nossos males, que está sempre presente em nossas vidas. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais uma etapa vencida. Vamos agradecer também a seu altivo e toda a equipe dessa casa que nos recebe, que nos ajuda, que nos intui. Vamos agradecer a todos por mais essa manhã de domingo do estudo do Evangelho. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Capítulo 5, o Cristo Consolador. Esse capítulo é pequeno, como vocês estão vendo, né? E ele tem, a partir do item 5, as instruções dos espíritos. E a particularidade dele é que do item 5 até o final, quem assina cada instrução dada é o Espírito de Verdade. Olha lá, o item 5, item 6, 7 e 8, Espírito de Verdade. Nós, da doutrina espírita, consideramos o Espírito de Verdade como sendo Jesus. E nós vamos ver, pelo linguajar das instruções, que é Ele. Mas, quem tiver em casa o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, tem umas mensagens interessantes, umas declarações de Kardec. Lá no finalzinho, eu não posso dizer a página, porque meu livro é mais velhinho do que eu. Então, o título é Meu Espírito Protetor. Então, Kardec pergunta ao espírito de Zéfiro. Ele pergunta assim: há no mundo dos espíritos algum que seja para mim um bom gênio? E o espírito respondeu: sim. Aí, mais adiante, ele diz assim: quem foi ele na terra? E ele diz: um homem justo e sábio. Que devo fazer para alcançar a benevolência dele? Todo bem que puderes. E qual o sinal por onde eu poderei reconhecer-lhe? A satisfação que você experimentar. Há um meio de evocá-lo? E ele diz: ter fé viva e chamá-lo constantemente. Então, eram conselhos dados a Kardec que servem para nós, não é isso? Mais adiante, Kardec pergunta assim:
Quando perguntamos se ele poderia ser um protetor de nós, e ele nos respondeu: sim, se um de vós mostrar-se digno, eu serei com ele. Ah, tá. Zéfiro então dirá: julga-me digno desse favor, se o quiseres. Que devo fazer para merecê-lo? Todo o bem que puderes, suportando com coragem as penas desta vida. Então, ele está se apresentando. Depois ele vem, o título seguinte no livro Obras Póstumas é Meu Guia Espiritual. Novamente continua Kardec, conversando até com a esposa dele, que era Amélie Boudet, falando que ele estava sentindo a aproximação de alguém, pancadas na parede, o que seria isso? E ela disse que ela também ouvia isso. E ele então relata aqui, olha, vou mostrar para vocês. Kardec pergunta assim: espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos a visita e peço que me diga quem sois. E ele diz: para ti chamar-me-ei a verdade. E diz mais algumas coisas, e lá adiante ele diz: o que eu tinha para te dizer era sobre o que você estava escrevendo. O que você escrevia me desagradava, e eu queria que você parasse. Mais adiante, Kardec diz: o nome de verdade que tomaste é alusivo à verdade que eu procuro? E ele responde: talvez, pelo menos é um guia que te protegerá e te ajudará. E ele, então, mais adiante, aí eu estou pulando, tá, gente? Vocês leiam tudo em casa. Animaste alguma pessoa conhecida na terra? E ele respondeu: disse para ti que eu era a verdade. Este para ti quer dizer discrição. Não deves querer saber mais. Então, que conclusão que a gente chega? Era Jesus indo advertir a Kardec da maneira como ele estava escrevendo, que não estava agradando muito a ele. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, ele diz: você errou na página tal, linha tal. Ele conserta o que o Kardec estava escrevendo. Então, o que a gente supõe? Se ele viesse dizendo, eu sou Jesus, muita gente ia discordar. Muita gente dizia, olha, Kardec está viajando. Né? Então, ele se apresentou com o nome de Espírito de Verdade. Que o Luiz descobriu algumas coisas, né, Luiz? No livro Problema do Ser do Destino, né? Que poderia ser... Na semana que vem eu vou estudar junto com o Luiz o que ele percebeu, e a gente, semana que vem, faz um comentário aqui. Mas é interessante isso, a humildade dele, e ele viu que se ele se apresentasse, olha, eu sou Jesus, isso ia gerar controvérsias, então ele é o Espírito de Verdade. Ele não disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, ele é o Espírito de Verdade. E ele assina todas as mensagens aqui das instruções dos Espíritos do capítulo 6, que nós vamos começar a estudar agora. Olha, não é capítulo, você tem que ver no índice. Deixa eu ver, olha, meu livro é tão velhinho, tão velhinho. Espera aí, deixa eu te dizer. Esse meu livro é tão velho que não tem nem índice. Mas não tem. Você não está vendo aqui que não tem? Não tem índice. Procura com meu guia, meu espírito protetor, e a seguir, meu guia espiritual. Tá? Meu espírito protetor. E o capítulo seguinte é meu guia espiritual. Pode ser que nas edições mais novas esteja separado por capítulo, mas o meu, olha aqui, ó, bem velhinho, não tem. Então, vamos lá. Vamos começar o capítulo 6, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque meu jugo é leve
Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus. Isso. Então, olha só, nós estudamos no capítulo 5, quando nós estamos aflitos, temos que procurá-lo, né? Qual é o título do capítulo 5? Bem-aventurados os aflitos, ou seja, venham a mim. Então ele diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aí vocês devem ter no rodapé do livro de vocês, que jugo é opressão, autoridade, domínio, sujeição. A gente prefere então usar aqui a palavra autoridade, porque Jesus tinha uma autoridade moral. Não é isso? Tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer, a minha autoridade moral, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por isso ele bota, tem a bem-aventurança, bem-aventurados os brandos e pacíficos, bem-aventurados que têm puro o coração. Jesus se preocupava muito com a nossa parte interna, não é? E achareis repouso para vossas almas. Quando a gente é manso, é humilde de coração, quando a gente busca Jesus, a nossa alma se equilibra. Por isso ele diz aqui, e achareis repouso para vossas almas. Ou seja, vocês se sentirão mais equilibrados. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é fardo? Não é um peso? Com ele fica leve. Quando a gente vai ao encontro dele e ora e pede socorro e ele vem. E nós vamos entender melhor a questão do jugo e do fardo quando nós analisarmos o item 2. Pode ler, Sandra. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram na sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Olha como Kardec foi metódico, né? Nós já estudamos tudo isso, né? Quando nós, bem-aventurados os aflitos, nós estudamos as misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos. Quando nós estudamos o capítulo 2, estudamos sobre fé no futuro, sobre vida futura, né? E estamos estudando a justiça de Deus o tempo todo enquanto a gente estuda o Evangelho. Que Deus é bom, é Pai, misericordioso, Ele é justo. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. E isso nos lembra a aula que o Newton deu ainda há pouco, né? Sobre os suicidas. Porque aquele que nada espera após essa vida, ou seja, ele acha que morreu, acabou. Então, se ele está cheio de problemas, ele vai morrer, acabou. Engano. Sabemos disso, lei do engano, né? Ou então aquele que simplesmente duvida. As aflições tornam-se muito mais penosas. A gente fica imaginando no tempo que estamos vivendo atualmente, de incertezas, né? De doença, de insegurança. Quem não tem fé, quem não ora, quem não se volta para Deus, para Jesus, para os bons espíritos, como é que fica? Como é que fica tumultuado, desequilibrado, fica triste, desesperançado? Então é isso que ele diz, né? E ele diz, eis o que levou Jesus a dizer, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, ou seja, confie em mim, tenho a certeza que eu vou ouvir. E ele vai mandar a solução. A gente só tem que ter ouvidos de ouvir. Às vezes a solução vem e a gente diz, mas não vou fazer isso agora não, eu vou deixar isso para depois. E a gente tem que prestar atenção, porque ele diz, confiem em mim, e vamos confiar. Bom. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência e essa lei. A essa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe
como dever o amor e a caridade. Tá vendo? Por isso que eu falei que a gente ia entender quando estudasse o item 2. Que ele diz aqui que ele coloca como condição. Gente, ele coloca, ele não impõe. Né? A gente, quando... ontem que o assunto aqui do Evangelho nas reuniões públicas era sobre pacto, é uma coisa que é imposta. Não é isso? Vamos fazer um pacto. Você faz isso que eu faço aquilo. E não, ele não impõe, ele coloca uma condição para a assistência e a felicidade. Que condição é essa? A obediência à lei de Deus, obediência aos ensinamentos dele, às bem-aventuranças, não é isso? E ele diz, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Quer dizer, a gente praticar o amor ao próximo e a gente praticar a caridade é um dever. Se eu posso fazer, eu vou fazer. Nós vamos estudar mais adiante a questão da caridade. A caridade a gente leva muito para o lado do material. Mas quantas vezes a caridade moral, que é aquela em que a gente empresta os nossos ouvidos, aquela em que a gente dá um abraço à pessoa que está precisando, aquilo é muito mais importante. Às vezes ela tem tudo. Ela tem casa, ela tem carro, tem um bom salário, um bom emprego, mas ela precisa de alguém que a ouça, de alguém que a abrace. E isso todos nós podemos fazer, né? É saber ouvir. A gente sabe falar, né? Desde pequenininho a gente aprendeu com o papai e mamãe que tem que falar. Fala isso, fala aquilo. Então a gente fala muito. Mas a gente tem que aprender a ouvir, não é isso? Então ele coloca como condição para que as pessoas recebam a assistência dele e alcancem a felicidade, a obediência à lei. E aí que a gente cumpra com o nosso dever de amor e caridade. Item 3, o Consolador prometido. Se me amais, observai meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. João. Então, olha só. Se me amais, se nós o amarmos, tudo isso nós vamos receber. Se me amais, vocês têm que observar os meus mandamentos. E ele pedirá ao Pai para enviar um outro Consolador, para que fique eternamente conosco. E esse Consolador será o Espírito de verdade. Está escrito aí, palavra de Jesus. João transcreveu, os evangelistas transcreveram as palavras de Jesus. É claro que com o tempo muitas coisas foram modificadas, mas o teor é sempre o mesmo, né? Que o mundo não pode receber, porque não tem condições, como nós falamos, se ele chegasse dizendo, eu sou Jesus, não ia dar certo. Porque não vê e porque não conhece. Ele veio como espírito. Ele se apresentava a Kardec através do médium. Não chegou o Espírito de verdade, chegou aquele homem em frente a Jesus e falou, muda a linha tal, da página tal. Ele se apresentou como espírito. Então, porque não conhece. Vós, porém, vós, como ele diz lá, se me amais, vós que me amais, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós, exatamente como as leis de Deus. As leis de Deus estão escritas onde? Na nossa consciência, não está em nós? As leis de Deus estão em nós, porque estão na nossa consciência. Os ensinamentos dele, as bem-aventuranças, também. Quando ele diz aqui, olha, ficará convosco e estará em vós. Estará dentro da sua consciência. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, é um termo
Santo Espírito é católico, mas está na Bíblia. Kardec respeitava totalmente o vocabulário, mas para nós também. O que é santo? É bom, é puro, não é isso? O Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito, porque a gente foi esquecendo os ensinamentos do Cristo. Então vem o Consolador prometido, que é a nossa doutrina espírita, através de Allan Kardec, nos recordar, nos fazer recordar tudo que Jesus havia dito. Certo? Então vamos para... Ficou alguma dúvida disso, desse item 3? Então vamos para o item 4. Jesus promete um outro Consolador. É o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está em condições de compreendê-lo e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para fazer lembrar o que o Cristo falou. Portanto, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não as disse todas. Porque na época ele percebia que ele não podia falar o que a gente estuda na doutrina espírita. O povo não estava preparado para aquilo. Por isso teria que vir mais tarde, né? Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo ensinou, é que suas palavras foram esquecidas ou mal compreendidas. O Espiritismo vem, na época determinada, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento. O estabelecimento de quê? Da doutrina espírita. Quando Kardec escreveu o Evangelho, o Espírito de verdade estava o tempo todo junto dele, orientando. Então, por isso que ele diz, o Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento, ao estabelecimento da doutrina espírita. Porque os livros de Kardec, como nós temos lá no Livro dos Espíritos, quem tem Livro dos Espíritos sabe disso, lá nos prolegômenos, vem mostrando a quantidade de espíritos, de santos espíritos, de espíritos de luz, que assessoraram Kardec para ele compor o Livro dos Espíritos. Não era qualquer espírito, eram espíritos de muita luz, né? Então, o Espírito de verdade preside ao estabelecimento da doutrina espírita. Ele relembra aos homens a observação da lei. Ele ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só nos transmitiu por meio de parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma clara, sem alegorias. Ele retira o véu que foi deixado propositalmente sobre certos mistérios. Finalmente vem trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma razão justa e um objetivo útil a todas as dores. Então, quando ele diz aqui, olha, que o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, nós já lemos isso quando nós lemos o prefácio. Lá na abertura do Evangelho, quem assina o prefácio é o Espírito de verdade, e ele diz isso, que ele vem abrir os olhos, vem tirar o véu, vou até ler aqui um pedacinho, ele aqui, ó, lá no prefácio, lá no início, ele vem iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos, os olhos de quem não estava entendendo o sentido da vida, como diz o nosso querido Guilherme, né, Guilherme? Não é o cego de visão material, são os cegos aqueles que não querem ver, que não compreendem, não é? Ele veio dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Isso está lá no prefácio do Evangelho. E ele assina o Espírito de verdade. Então, oi. É muito interessante essa passagem, porque Jesus, ele poderia aparecer para Kardec diretamente como apareceu aos discípulos, né? Mas ele faz questão de usar o médium
para, a partir dali, dar a verdadeira essência do Espiritismo, né? Porque muitos espíritos de luz fazem esse trabalho, né? Incorporando em médios para dar a mensagem. E se ele tivesse aparecido como fez com os discípulos, né, em função da nossa ignorância e adoração a imagens, né, faríamos sempre questão de que espíritos de notada envergadura fizessem aparições, né? E a humildade dele não permitia isso, né? Ele vinha em segredo, como ele usa esse termo, né? Ele vinha em segredo, muito certo isso. E ele diz assim, ó, ensinando aqueles que sofrem, dando uma razão justa e um objetivo útil a todas as dores. A gente aprendeu aqui no capítulo 5, né? As nossas dores, os nossos sofrimentos podem ter causa na vida atual, causas atuais das aflições, como podem ter causas anteriores, ou seja, em vidas anteriores. Então, Kardec vem relembrando isso aqui para nós, né? Vamos lá. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como alguém pode se achar feliz por sofrer, se não sabe por que está sofrendo? Por isso que quem não é espírita, eu já ouvi muito isso. O espírita prega muito isso, né? A gente tem que sofrer para ser feliz, não é? E aí a gente vai dizer, como aquele filósofo, você tem tempo? Porque a gente teria que explicar, não é? E explicar a doutrina espírita você não faz com meia dúzia de palavras. Então, a pessoa diz isso por ignorar o que a doutrina nos passa, né? Sofrer para ser feliz, eu vou sofrer porque eu andei aprontando. Ou nesta vida ainda, por desconhecimento, ou em vidas passadas, pela minha ignorância. Não é isso? A gente não tem dúvida disso, né? E estamos nesse planeta de provas e expiações, por que será? Né? O Espiritismo demonstra que a causa do sofrimento está nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem resgata os erros do seu passado. Ele mostra o objetivo dos sofrimentos, porquanto eles são como crises salutares que trazem a cura e a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que merece sofrer e acha que o sofrimento é justo. Sabe que ele ajuda o seu adiantamento e aceita-o sem lamentações, como o trabalhador que aceita o trabalho que lhe proporciona o seu salário. Então, ele diz aqui, olha, nós estudamos isso no capítulo 5, né? Causas anteriores, causas atuais das aflições. E estudamos no capítulo 3 a destinação da Terra. Planeta Terra, planeta de provas e expiações. Não foi um planeta construído para ser de provas e expiações. Foram colocados espíritos aqui que precisavam passar por provas e expiações. A culpa não é do planeta, a culpa é nossa, dos habitantes, né? Porque o nosso planeta é lindo, não é lindo? A gente tem lugares maravilhosos em todo o planeta Terra. Cada país tem as suas belezas naturais. Então, não é culpa do planeta. Mas foi colocado aqui até para a gente... Olha, nós temos praias lindíssimas. Nós temos lagoas lindíssimas. E tem grupo de pessoas, de voluntários, como eu vi ontem na televisão, uma vez por mês, uma barcaça cheia de jovens, todos devidamente arrumados, com luvas, para limpar a lagoa. Quer dizer, você tem uma beleza da natureza, uma coisa lindíssima, e as pessoas jogam garrafa, copo plástico, pneu, poltrona, fogão, geladeira. Está ali, ninguém está vendo, vou jogar. Então, é para a gente, isso é para impactar a gente. Nós que já estamos estudando isso aqui, que estamos aprendendo, a gente fica impactado, não fica, quando vê isso? A gente fica triste de ver que Deus nos dá uma natureza linda e o povo não respeita. A grande maioria não respeita.
Porque na rua toma um sorvete e joga o copinho no chão, joga o pauzinho do picolé no chão. Não procura uma latinha de lixo, né? Bala, quem é mulher bota dentro da bolsa, o homem bota no bolso, para quando achar uma lata de lixo jogar. Mas a gente vê muito isso, as pessoas até veem que caiu, olha, mas não se abaixa para apanhar. Então, a culpa não é do planeta, a culpa é dos habitantes. Foram colocados aqui habitantes que precisavam passar por provas e expiações, vendo a beleza que Deus nos fornece e se impactando com isso. Eu tenho certeza que nós, aqui, já nos impactamos com isso, já não fazemos isso. Já selecionamos o nosso lixo, né? Nós já temos cuidados, mas nem sempre foi assim e muita gente ainda não se tocou. Então, por isso que ele diz isso, né? Estudamos, então, sempre a destinação da Terra, porque a gente fala muito isso. A Terra é um planeta de provas e expiações, mas não é por culpa da Terra, é por culpa dos habitantes, não é isso? E ele diz mais adiante que o objetivo do sofrimento é trazer a cura e a depuração do espírito, que a gente entenda isso. Estamos passando por dores, eu tenho que curar primeiro o meu espírito. Quando a gente toma passe, quando a gente toma passe de cura, a gente aprende que o passe ali é para curar o meu espírito. É para que eu aprenda a passar por aquela dificuldade sem revolta, com resignação. Vou me cuidar, vou no médico, porque eu tenho que curar o meu corpo. Eu vou me cuidar. Mas o passe de cura é para eu me fortalecer espiritualmente, para enfrentar a dificuldade com mais serenidade, né? E que a gente entenda como cura e como depuração. Toda vez que eu sofro, eu estou depurando o meu espírito, né? Mais adiante ele fala, o Espiritismo. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. E a dúvida cruel não se apodera mais de sua alma, fazendo com que ele veja os fatos de um ponto de vista elevado. A importância das vicissitudes terrestres desaparece no amplo e esplêndido horizonte que ele abrange. E a perspectiva da felicidade que o espera dá-lhe a paciência, a resignação e a coragem de ir até o final do caminho. Muito bem. Continua. Então, esse finalzinho aqui é interessante, quando ele diz que o Espiritismo faz com que a gente enxergue as coisas de um ponto de vista mais elevado e que a gente dê a importância necessária para cada fato. Outro dia nós falamos aqui, né? Que há pessoas que valorizam as coisas negativas. Valorizam as coisas negativas. Estão sempre relembrando as coisas negativas. E às vezes as coisas positivas passam despercebidas. E se a gente for somar, nós temos na nossa vida muito mais situações positivas que negativas. É que a gente dá uma importância maior ao que doeu, ao que foi ruim para nós. E aqui no final ele diz, a perspectiva da felicidade que o espera, lhe dá a paciência, que nós vamos estudar detalhadamente quando a gente estudar o capítulo 9, a resignação também estará no capítulo 9, e a coragem, que no capítulo 11 Emmanuel nos fala, que de muito mais coragem a gente precisa para transformar o que está aqui dentro. E a pessoa, fulano foi corajoso, né? E enfrentou tal situação, uma situação material, física. Mas Emmanuel diz, muito mais coragem precisamos ter para abafar os nossos defeitos. Então, futuramente estudaremos melhor a paciência, a resignação e a coragem. Assim, o Espiritismo proporciona o que Jesus disse sobre o Consolador prometido, conhecimento dos fatos que faz com que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na terra, retorno aos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Não é isso? Isso aqui são verdades eternas. Quando ele diz que o Espiritismo faz com que a gente saiba de onde veio, de onde nós viemos, do plano espiritual.
né? Eu sei de onde eu vim. Para onde eu vou voltar para lá. Eu espero que eu vá para uma casinha melhor do que a que eu estava antes. A gente está se esforçando, não é isso? Capítulo 17, item 7. Reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz, né? E para onde vai e por que eu estou na Terra? Por que eu estou nesse planeta? Não por causa do planeta, mas porque o Evangelho diz, porque eu estou a braços com tantas misérias. Cada vez que a gente vê um fato triste na televisão, a gente diz assim, eu mereço estar vendo isso. Por que será que eu mereço estar morando num bairro em que acontece tantas coisas tristes? É para a gente parar, para a gente pensar e a gente então se esforçar, como diz lá no Livro dos Espíritos, para este mundo não voltar. A gente sabe que a gente vai reencarnar, então a gente se esforça para melhorar, para voltar para um mundo melhor. E vamos começar agora as instruções dos Espíritos, o item 5, a vinda do Espírito de verdade. Pode ver. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Quem poderia dizer isso? Jesus, né? Escutai-me, o Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grandioso que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelarei a doutrina divina como um ceifeiro. Juntei em feixes o bem espalhado na humanidade. E disse, vinde a mim, todo vós que sofreis. Olha só que coisa bonita, né? Que a gente lembre que acima de nós tem um Deus bom, grandioso, né? Responsável pela natureza, faz germinar as plantas e as ondas se levantarem. Ninguém mais pode fazer isso, só Ele, né? E Ele diz, revelei a doutrina divina. Jesus veio nos lembrar a doutrina divina. Como um ceifeiro, a gente tem aí embaixo no rodapé, o que é o ceifeiro, né? Ele corta as espigas e amarra em feixes, e junta em feixes, né? Como a gente faz com um molho de couve, né? É um ceifeiro. Ele juntou em feixes o bem espalhado na humanidade, porque já tínhamos tido os profetas, já tínhamos tido Moisés, que veio trazer muita coisa boa. E aquilo se espalhou e se perdeu. E Jesus veio para unir aquilo, juntar aquilo através da palavra dele, que os evangelistas depois escreveram, para que nós relembrássemos, né? E ele disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Vamos lá. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai, e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorrido e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos bradar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Então, o que ele diz? Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quem não entende o objetivo de Deus para conosco, quem não entende como nós entendemos a doutrina espírita, quando vê acontecer uma catástrofe, diz, mas por que Deus permite isso? Então ele está dizendo aqui, olha, meu Pai, que é Deus, não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, ou seja, praticando a caridade, tendo mais sensibilidade, percebendo a dificuldade do outro, procurando ajudar, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, e isso quem está dentro da doutrina espírita entende, porque há um intercâmbio entre mortos, entre os espíritos desencarnados e nós encarnados, não há?
Há um intercâmbio. Aí ele diz, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe. Ele quer que sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra. Porque os profetas e os apóstolos foram em outra época. Agora é a voz dos espíritos, através dos nossos livros espíritas, através de comunicação de médiuns. É que a gente tem que ouvir a voz daqueles que não estão mais na terra. Que ela seja ouvida e que nós ouçamos que eles digam, orai e acreditai. Porque a morte é a ressurreição. Aí muita gente, mas por que Kardec botou essa palavra ressurreição? É porque nós vamos ressurgir no plano espiritual. Não é? Não vamos ressurgir com este corpo, porque esse corpo aqui acabou. Mas vamos ressurgir em espírito e em perispírito. Mas nós vamos ressurgir no plano espiritual. E a vida é a prova escolhida durante a qual suas virtudes devem crescer e se desenvolver. É aqui, no platô da Terra, como encarnado, que as nossas virtudes devem ser cultivadas, né, conquistadas e estabelecidas. Adquiri uma virtude, não perco mais. Aprendi, aquilo ali eu aprendi. Homens fracos, que percebeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos para aclamar o vosso caminho, aclarar vosso caminho e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. O que é isso? Não afasteis a tocha que a clemência divina coloca em suas mãos. O que vocês entendem por tocha? O que seria isso? Luz, né? A tocha é uma luz. E que luz? Jesus trouxe essa luz através dos ensinamentos dele, né? Então, não se afaste desses ensinamentos divinos que são colocados em suas mãos, para aclarar o seu caminho e te reconduzir ao regaço do Pai, aos braços do Pai. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, as utopias, as verdades. Olha só que ele se sente, sinto compaixão pelas nossas misérias, que vendo o céu, ou seja, vendo as belezas que nós temos à nossa volta, nós caímos em erro. Porque nós mesmos que estamos estudando ainda erramos. Não tem o pecado por pensamento? Tem pecado por pensamento. E muitas vezes a gente tem um pensamento negativo. A gente já está numa situação em que a gente pode dizer assim, eu não posso pensar mais isso. E a gente se livra dele. Mas de vez em quando a gente ainda é atingido. Não é? Às vezes a pessoa diz uma coisa e a gente revida. Mas nós espíritas sabemos que não devo dizer mais isso. E você então se cala. A gente está aprendendo isso, nós estamos treinando isso. Então, a gente tem que fazer um esforço para não cair mais nessa situação, como ele diz aqui, cai no abismo do erro. Mas acreditai, amai, meditai nessas coisas, para que vocês não misturem o joio com o bom grão. E que não misture as utopias com as verdades. Não fique imaginando, sonhando coisas que não são possíveis de realizar. Não é isso? Agora, o que nós lemos aqui no início da aula, que foi muito bom. Espíritas, está falando para nós diretamente, hein? Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. O que é a gente se instruir? É o que a gente pede aqui na casa o tempo todo. Vamos estudar. Vamos estudar. Porque o espírita tem uma responsabilidade grande. Muitas pessoas que acreditam em outras religiões me perguntam, o que vocês dizem de... Há muitas moradas na casa do Pai. Para vocês, o que é isso? Para vocês, o que é isso? Amai-vos e instruí-vos.
A gente tem que ter argumento para conversar com as pessoas. Vocês reparem que aqui na mesa, o orador, ele não dá a opinião dele. Ele dá a opinião que está nos livros. Tanto é que isso rarissimamente acontece, de um orador dar a opinião dele. Quem está aqui na mesa, está dirigindo, tem a obrigação de observar e comentar com o presidente da casa, para que converse com ele. Não se pode dar a sua opinião. Nós temos os livros para aprender. Eu estou aprendendo. Como é que eu posso vir para cá e dar minha opinião? Não, eu tenho que dar a opinião de Kardec, a opinião de André Luiz, a opinião de Leon Denis e desses espíritos todos de luz. Então, eu preciso me instruir, primeiramente para mim, para eu aprender a conviver com as minhas dificuldades, e depois para conversar com as pessoas, que a gente sente que as pessoas estão necessitando da nossa palavra, da nossa compreensão, sabe? Só que a gente tem que falar aquilo com serenidade, com mansuetude. Não é dizer assim, olha, eu aprendo na doutrina espírita, porque eu sou espírita, eu aprendo. Não, não é dessa maneira. É falando com brandura, para que a pessoa diga assim, interessante, ela está estudando e falou comigo com brandura, porque aí falar com a pessoa com brandura tem muito mais força do que se repreender com aspereza, né? Então, esse item é bem interessante. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. E eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam, irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade, o Espírito de verdade. É interessante quando ele fala aqui, que todas as verdades se encontram no cristianismo. Aqui o nosso Evangelho nos diz em outro capítulo, o cristianismo é a árvore da verdade. O cristianismo é uma árvore. E aí ele diz, maus são os jardineiros. Você tem uma planta bonita, se você não souber cuidar, né, ela morre. Se você não souber tratar. E cada planta tem uma especialidade. Umas gostam de muito sol, as outras gostam mais de sombra. A gente tem que saber tratar. Então ele diz que o cristianismo, nele se encontram todas as verdades. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana, porque as pessoas erradamente interpretam. E interpretam à sua moda, interpretam sem conhecimento, sabe? Então, pega-se o Novo Testamento, que é de Jesus, para cá, é o Novo Testamento, da vinda do Cristo para cá, e a pessoa interpreta a sua moda, e aí interpreta erradamente. Vamos ver o item 6? Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Olha só, vem dizer de que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. A pessoa sofre assim uma arranhura e diz, eu estou resignada. Passei por aquele arranhão que eu dei no cotovelo. Gente, isso não é nada. Ele está se referindo que a gente eleve a nossa resignação à altura de nossas provas. Eu vou provar que eu sou uma pessoa resignada quando eu passar por uma dificuldade grande e eu não me revoltar. É isso que ele está falando. Que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. O que era o Jardim das Oliveiras? Era o Monte das Oliveiras, era um monte que tinha lá em Jerusalém, e que na véspera de Jesus ser crucificado, ele se reúne ali com os seus discípulos para orar, porque ele sabia o que ia acontecer no dia seguinte. E certamente todos ali choraram muito, por imaginar o sofrimento do Cristo, né? Então, por isso que ele diz, que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Chorar não é proibido. A gente conversa com uma pessoa que perdeu um ente querido, que está em sofrimento, ela está chorando, o chorar é normal,
Mas não é chorar com revolta. É chorar de saudade, de entender que aquele espírito precisava desencarnar. Chegou o momento dele. Então a gente chora com saudade, mas não chora por revolta. A gente está resignado. Porque o choro, a dor, que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Então, chorar não tem nada de errado. Tem muito espírita que diz, não se deve chorar por aquele que morreu. Claro, se eu tenho saudade, eu não vou chorar por quê? Eu não posso ter revolta, ficar questionando, por que foi? Era tão jovem, uma pessoa tão boa, fazia tanto bem. Não tem que questionar isso. Ele foi porque estava na hora dele. Trabalhadores. Trabalhadores, arai o vosso campo. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O que é arar o campo, hein? Não é preparar o campo para a plantação? Vamos considerar que isso seja o nosso coração, né? Vamos preparar o nosso coração para guardar os ensinamentos do Cristo, para guardar as leis de Deus, né? Depois, quando a gente estudar a parábola do semeador, a gente vai entender mais isso. Eu tenho que preparar esse campo aqui. E esse campo daqui também, da minha inteligência, do meu cérebro, da minha memória. Eu preciso preparar isso aqui, para que não entrem pensamentos ruins. Então, quando ele diz, arai o vosso campo, que cada um tem o seu, né? O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso soar... Que hora é essa? Quando a hora do repouso soar? Hein? Na hora do desencarne, isso aí. Quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis rugir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de vosso Pai, e vossos esforços, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais despojado de todos vós talvez seja o mais resplandecente. Isso aí. Nada se perde no reino de nosso Pai. Nada se perde. E vossos esforços, temos que fazer esforço. Vossas misérias, nossas dores e sofrimentos, é que vão formar o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores. Nossas dores e sofrimentos que estamos passando porque estamos quitando nossas dívidas. E vamos quitar da melhor maneira possível, para que forme o nosso tesouro que vai nos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais despojado de todos vós, aquele que tiver menos interesse pessoal, né? Aquele que não for arrogante, não for orgulhoso, não for vaidoso, esse será o mais resplandecente. Vamos lá. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Assim como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos da terra, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. A gente já falou sobre isso, não vamos relembrar que é isso mesmo, né? Às vezes a pessoa tem inveja daquele que é rico e, no entanto, ele está passando por uma prova dura, em que, em geral, ele é reprovado, né? Que é uma prova muito perigosa, a prova da riqueza. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Ele está conosco, o Espírito de verdade, Jesus está conosco. E o apóstolo dele vos ensina. O apóstolo dele é o cristianismo que nos foi trazido nos livros através de Allan Kardec, né? Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para um dia vos lançardes, livres e felizes, no seio daquele que vos criou frágeis, para vos tornar perfectíveis.
e deseja que modeleis vós mesmo a vossa própria argila, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade, o Espírito de verdade. Isso. Então, olha só. Bebei na fonte viva do amor. Qual é a fonte viva do amor? O cristianismo. Preparai-vos, cativos da vida. Cativos, estamos cativos aqui nesse corpo de carne. Nosso espírito está prisioneiro enquanto estamos encarnados. Somos cativos, para um dia vos lançardes livres, felizes no seio daquele que vos criou. Frágeis, estamos lá no livro dos Espíritos, fomos criados todos simples e ignorantes, ou seja, sem saber. Fomos todos criados da mesma maneira, frágeis, para vos tornar perfectíveis. Somos regidos pela lei do progresso para que a gente vá melhorando cada vez mais, né? Nós estamos muito preocupados em ser felizes. Muito bem, temos que ser felizes, mas temos que viver em função do nosso progresso moral, para um dia ser perfeito. E ele deseja que modeleis vós mesmos a vossa própria argila. O que é argila? É o nosso espírito, né? Que a gente modele isso, que a gente prepare, que a gente cerque o nosso espírito de ensinamentos, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. Nós vamos construir o nosso futuro. Não podemos esquecer disso. Temos mais 3 minutinhos. Vamos lá, vamos ler o 7. Eu sou o grande médico das almas. Eu venho trazer o remédio que deve curar-vos, os fracos, os sofredores e os enfermos. São meus filhos prediletos. Os enfermos são meus filhos prediletos. E venho salvá-los. Quem poderia dizer isso? Jesus, né? Só Jesus poderia dizer isso. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. A pessoa está triste, está amargurada, aí vai para o barzinho beber, não é? Ou vai fazer uma outra coisa qualquer que não vai fazer bem nenhum para o espírito dele. Não é isso? Ele tem que procurar, ele está aflito, procurar Jesus. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que se saciam com o vosso sangue mais puro e vos provocam chagas quase sempre mortais. Chagas mortais. A impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade, os nossos defeitos, né? Que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Amai e orai, sedes dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o no fundo do coração. Então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes, Espírito da verdade. Olha só, ele diz, invocai-o, a oração é uma invocação, invocai-o do fundo do coração, ou seja, com toda honestidade, com toda sinceridade. A prece tem que ser muito bem sentida. Porque o que ele vai dizer para nós? Você começa a prece assim, Senhor Jesus, Espíritos queridos, eles vêm. E o que ele diz? Eis-me aqui, venho até vós porque me chamaste. É por isso que eu já falei aqui uma vez, eu gosto de repetir isso, porque quando eu aprendi isso foi muito bom para mim. Quando a gente faz uma oração, a gente não pode, no meio da oração, dar aquele soninho, virar para o lado e dormir. Por isso que não se deve dizer oração decorada. Porque a ação decorada você não precisa raciocinar muito, não é? Porque senão você começa a dormir. Bom, se você chamou, ele diz, eis-me aqui, venho até vós porque me chamaste. Ele veio. Vocês já pensaram em dizer, Senhor Jesus? Aí ele vem. Aí você começa a sua oração, lá pelas tantas, dorme. Aí ele fala, que pena. Estava tão bom que ela estava me falando, eu queria ouvir o que ela tinha para dizer. Mas ela dormiu, eu vou atender outra pessoa. É isso que a gente tem que prestar atenção. A oração tem que ser sentida
com muita honestidade, com muita sinceridade, até o final. Por isso que não deve ser decorada. Vamos ver o último parágrafo. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela. Seu poder cobre a terra inteiramente e, por toda parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua, encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de se revoltarem contra as dores e os